Bom dia, irmãos. Nossa devocional nesse momento, vamos cantar Não Existe Nada Melhor do que Ser Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Bem, louvado seja Deus. Realmente não tem nada melhor do que ser amigo de Deus. E é sobre um amigo de Deus que nós vamos falar nessa manhã, continuando a nossa devocional, e o tema da nossa devocional lá em Gênesis 6, você já deve estar lembrando que esse é o texto da nossa devocional, só que dessa vez nós vamos ler 3 versículos pelo menos, tá? No capítulo 6 nós vamos ler o versículo 22, capítulo 6, versículo 22, vai dizer assim: assim fez Noé, consoante, ou seja, de acordo com tudo aquilo que Deus lhe ordenara. No capítulo 7, versículo 5, vai dizer: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Ainda no capítulo 7, versículo 16, vai dizer: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta atrás dele. Muito bem, esses 3 versículos que nós lemos mostra Noé obedecendo ao Senhor em tudo o que Deus lhe falara. Na devocional anterior nós mostramos que Noé não fez tudo o que fez apenas porque era bom. Noé não foi salvo apenas porque em si mesmo era melhor do que os demais. Ele foi alcançado em primeiro lugar pela graça de Deus. É a graça, é o amor incondicional de Deus por seus filhos que salva, que resgata, que dá vida, que garante a vida eterna. Não é mérito nosso, não era mérito de Noé, mas a ação, a atitude de Deus que o levou a agir dessa maneira e que garantiu a salvação dele. Muito bem. Entendemos também que é a graça do Senhor que leva a obedecer. E obedecer é um tema que todo cristão sincero deve se preocupar. O que eu estou fazendo para obedecer ao Senhor? O que é obedecer ao Senhor? Será que nesse momento estou sendo obediente ao Senhor? E o texto vai mostrar uma coisa muito interessante, que Noé obedeceu a tudo o que Deus lhe ordenara, apesar de ser algo inusitado naquele momento. Construir uma arca
confiando naquilo que Deus havia falado para ele. E vamos usar uma ferramenta de estudo bíblico, que é ver o contexto, né? A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, falando sobre Noé, vai dizer que Noé, divinamente avisado, pela fé, ele construiu a arca. A fé que o próprio Deus nos dá é que nos leva a obedecer. Deus, pela sua graça, graça que salva, graça que mantém-nos salvos, também coloca fé em nosso coração. A Bíblia vai dizer que a fé é um dom de Deus. Isso diferencia a fé, por exemplo, da esperança comum que qualquer pessoa que crê em Deus ou não tem. Por exemplo, alguém que diz: eu estudei muito e vou passar no vestibular. O senso comum chama isso de fé. Isso é totalmente diferente daquela fé que Deus nos dá, que faz com que a gente tenha certeza da salvação e faz com que a gente viva para agradar ao Senhor. Essa fé que Deus coloca no coração de Noé faz com que ele seja obediente. Mateus capítulo 24, versículo 39, Jesus falando sobre os homens no tempo de Noé, vai dizer que eles não perceberam, não deram ouvidos, não atenderam o aviso. Noé, chamado por Pedro de pregoeiro da justiça, pelo menos 120 anos construindo aquela arca, com toda certeza aquilo era a proclamação de que Deus traria juízo, mas os homens não atenderam, não ouviram. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O que nos leva a obedecer? A graça do Senhor, quando ela coloca esse dom de fé para que nós possamos obedecer. O que obediência não é? Pelo menos 3 questões rapidamente queria colocar aqui. Obediência não é moeda de troca com Deus. Nós não podemos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não faltei nenhum domingo na igreja, portanto o Senhor precisa me dar aquele carro novo. Senhor, eu tenho sido obediente, portanto o Senhor precisa me fazer ser promovido no meu trabalho. Obediência não é moeda de troca, não é uma maneira de coagirmos Deus. Obediência também não é ferramenta de manipulação. Olha, se eu não obedecer os usos e costumes da minha denominação, o meu líder falou que eu vou perder a salvação e vou para o inferno. Obedecer não é algo que se faça a fórceps, que se faça de maneira ditatorial. Obedecer também não é apenas aquele gesto de violência, de blasfêmia contra Deus. Muitas vezes a desobediência se revela na negligência. A desobediência se revela no dar de ombros àquilo que Deus fala. Desobediência basicamente é querer viver de maneira autônoma, sem estar submisso à soberania de Deus. Nem sempre isso se faz com palavras violentas contra Deus. Então, o que obediência é? Nós vimos aqui o que obediência não é. O que obediência é? Primeiro, é uma forma de agradarmos ao Senhor. Você quer agradar a Deus com a sua vida? Seja obediente. A Bíblia vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Agrada-se ao nosso Deus quando somos obedientes a Ele. Obedecer aqui, aquilo que Ele diz na sua palavra, estudado, claro, todo o contexto. Aquilo que era específico para uma época e aquilo que é princípio para todas as eras, todas as épocas. Obedecer ao Senhor é ouvir aquilo que Ele diz na sua palavra e aprender dele. Obedecer ao Senhor é um exercício de fé. Muita gente, infelizmente, acha que uma pessoa
de fé é aquela que recebeu uma graça em que a sua vida houve um milagre extraordinário. Então aquela pessoa é colocada ali num patamar diferenciado e diz: olha, essa pessoa tem fé. Será que é isso mesmo? Fé é agradar ao Senhor. Fé é ouvir aquilo que Ele nos diz na sua palavra e obedecer. A galeria da fé não nos mostra homens, a galeria da fé lá em Hebreus 11, não nos mostra homens vitoriosos no sentido que o mundo acha vitorioso, o próspero, o que tem fama. Muito pelo contrário, homens que foram mortos, perseguidos, jogados aos leões, cerrados ao meio. Obediência é exercitar a nossa fé. Noé não acordou um belo dia, numa manhã, e disse: olha, eu estou entediado, não tenho o que fazer, vou construir uma arca. Não, ele ouviu o Senhor e obedeceu. Obedecer a algo simples? É possível que não. Nós vivemos lutas e lutas, batalhas e batalhas a cada dia, e a cada dia precisamos obedecer ao Senhor. Mas eis aqui um último ponto para fortalecer o nosso desejo de obedecer: é Deus que nos ajuda. É a graça de Deus que foi responsável por separar Noé dos seus contemporâneos para salvá-lo. É a graça que nos ajuda. E por que entendemos isso? Primeiro, Deus é que avisou, Deus avisou do dilúvio. É Ele que alerta, é Ele que fala, é Ele que ensina através da sua palavra. A obediência não é a fé cega. Obedecer é baseado em algo que se percebe, que se lê, que se ouve, que se aprende. Deus avisou Noé. Segundo, Deus ensinou. Cada passo, cada detalhe, cada material, cada dimensão da arca foi ensinado por Deus. Como é que Noé iria calafetar aquela arca? Foi ensinado por Deus. Quantos animais entraria? Foi ensinado por Deus. Último lugar, no capítulo 7, versículo 16, vai dizer que Deus fechou a porta. Depois que entraram os animais, depois que Noé conduziu a sua família, entrou a sua família na arca, Deus fechou a porta. É Deus que ajuda na obediência. Fique calmo, fique tranquilo com relação a isso, porque Ele coloca fé em nosso coração, Ele ensina e Ele nos ajuda a obedecer ao Senhor. Em último lugar, Deus foi fiel à sua promessa. Deus disse que havia de enviar dilúvio como juízo sobre aquela geração, e Deus enviou. Nós obedecemos não como uma moeda de troca, mas obedecemos porque Deus é fiel à sua promessa. Em Deuteronômio há vários textos que falam sobre a bênção da obediência, a maldição da desobediência, e o povo muitas vezes foi desobediente e sofreu. Obedecer é agradar, é exercitar a sua fé, e Deus cuida de nós para que a gente consiga obedecer. Que Deus te abençoe e guarde. A graça de Deus é responsável para que sejamos obedientes a Ele mesmo. Obedecer agrada ao Senhor. Você quer louvar e adorar ao Senhor? Seja obediente. Que Deus te abençoe e guarde. Vamos encerrar com um momento de oração. Nosso Deus, muitas vezes, ó Pai, o nosso coração acha que obedecer aquilo que o Senhor fala é pesado, difícil, quase que impossível. Mas confiamos que o Senhor, pela Tua graça, nos salva, nos separa, mas o Senhor também nos ajuda, nos leva a termos forças, entendimento, sabedoria para Te obedecer. Cuida de cada um daqueles que estão ouvindo essas devocionais, que o Senhor os abençoe e guarde, estende a Tua mão poderosa, tira do coração, Senhor Deus, aquela aflição, aquela preocupação excessiva, o medo, Senhor Deus, que o Senhor ampare, guarde e proteja cada um dos nossos irmãos e amigos que têm acompanhado essa devocional, no nome santo de Jesus, amém, Senhor Deus. Obrigado, irmãos, Deus abençoe cada um, tenham todos um ótimo dia.